Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro do canal do podcast Planeta. Estamos aqui ao vivo com meu amigo Eudes, parceirão de sempre. Ô Eudes, você tá com o cabelo arrepiado, cara. Sabe aquelas histórias em quadrinhos que o personagem põe a mão na tomada e o cabelo dele eletrifica? O seu tá assim hoje. Sim, você botou a mão na tomada. hoje eu quis armar ele um pouco mais, jogar ele lá pra cima, jogar o cabelo lá nas alturas. Então... Vou bater ali pra descer um pouco esse microfone. Oi? O outro microfone. Só Peraí, bate nele. deixou. Isso. Pra baixo, pra baixo. Pra baixo, só empurra pra baixo. Isso, pronto. Já era. Já era, tá. Vamos lá. Pessoal, antes de começar, esse aqui, para quem não conhece, é o livro Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, editado pela editora Luz da Serra. O livro já está na 6ª edição e o livro esgotou, não tem mais nas livrarias, a não ser que esteja sobrando um em alguma que você conheça, e está saindo a 9ª edição. Eu aproveitei e corrigi alguns errinhos que estavam nesta edição. Daqui uns 10 dias ou 12 já estará em todas as livrarias e pode ser adquirido no site da Luz da Serra, luzdaserra.com.br. E a edição, como sempre, bem caprichada da Luz da Serra, as 58 imagens coloridas do artista Leonardo Dolfini. Então, para quem não está achando o livro, aguarde aí uns 10 a 15 dias, o livro estará novamente reeditado, aí mais uma fornada, acho que mais 5.000 exemplares, 6ª edição. Esse livro aqui circula bastante e eu estarei em Portugal em setembro, em Lisboa, nos dias 7, 8 e 9. E eu consegui com a editora uma distribuição em Portugal, Eudes. Então, eles vão mandar 100 livros para lá, que estarão disponíveis durante a palestra e o curso. E como a gente calcula umas 150 pessoas lá, os livros devem sair totalmente, mas já a distribuidora de Portugal vai pegar o livro e espalhar pelas livrarias de Portugal. Então, nós vamos ter o livro circulando também em português lá, que bacana, né? Uma boa notícia. Ótima. E talvez vá também o outro livro que eu tenho pela Luz da Serra, que é o Falando de Vida Após a Morte. Talvez também seja distribuído lá. E há um processo aí que eu estou vendo com os amigos de traduzi-lo para o inglês. Seria muito legal se esse livro tivesse circulando aí em outros idiomas, porque é uma obra muito legal, tanto pelas imagens do Léo, que são maravilhosas, quanto pelo conteúdo do livro, que tanto serve para quem está iniciando, quanto também para quem já está aprofundando. Então, mais uma leva do livro aí, e no finalzinho tem um link para a bibliografia nacional e internacional, selecionada de outros autores sobre experiências fora do corpo. Só lembrando a vocês, não fechem pacote com nenhum autor sobre tema nenhum. Não tem ninguém que saiba tudo, muito menos eu. Então, eu sempre recomendo leitura variada para que a pessoa possa estudar a opinião de vários autores sobre os temas que a pessoa está pesquisando e ela própria tira a sua própria conclusão no meio de tudo que ela está lendo e faz do seu jeito. Eu sempre vou afirmar isso porque eu sou assim. Ninguém sabe tudo, principalmente sobre saídas do corpo, embora existam pesquisadores arrogantes que acham que são de ponta e que sabem tudo. Você bate o olho na aura da pessoa e vê que nada é aquilo. Ela é só teórica em cima daquilo. Pior, muitos pesquisadores arrogantes nessa área baixam a lenha em médiums e curadores chamando-os de místicos. Só que eu olho para a aura de um médium, está tinindo de energia. Olho para a aura de um pesquisador teórico, a energia do sujeito está morta, o olhar está apagado e fica reproduzindo o que outros autores falaram, sempre de forma teórica. Então é bom ter visão de conjunto, ler livros com várias tendências, porque tem autores sobre saídas do corpo que são espíritas, outros são ocultistas, outros são teosofistas, outros estão dentro da conscienciologia. Cada um tem seu jeito, não tem ninguém que saiba tudo. Por isso, olho vivo, gente. Trabalha em conjunto e descobre sua maneira pessoal de trabalhar em cima e melhora do jeito que você puder. Bom, vamos lá. O pessoal tá falando aqui no chat que tem que ter em espanhol também. Tomara. Eu ficaria muito contente, né? E tem um convite para o ano que vem para Madrid. Da próxima vez que eu for novamente a Portugal, talvez na cidade do Porto, talvez dê um pulinho em Madrid. O pessoal tá
tá organizando. Legal. Vamos ver se tá certo. Bom, seguinte, gente, eu comecei a ter saídas do corpo em 1977. Eu tinha 15 anos, ia fazer 16 e espontaneamente comecei a experimentar essas saídas do corpo durante o sono. Eu levei 1 ano para entender mais ou menos o que estava acontecendo, porque essas experiências eram espontâneas. Na época não havia muita literatura em aberto sobre saídas do corpo. Quem tem mais idade vai lembrar que naquela ocasião o quente, o clássico, eram as obras do Lobsang Rampa, que na época era uma porta de entrada para estudos espirituais. Hoje a gente olhando para trás vê que é bem superficial, mas era o que tinha na época. E tinha, é claro, naturalmente, muita literatura espírita, ocultista, teosófica, umbandista, sabe, de magia, de yoga, tinha de tudo. E eu lia de tudo tentando entender as saídas do corpo. E o que eu notava? Cada autor tinha sua própria abordagem e sua maneira de entender o fenômeno da projeção astral, inclusive por temperamento. Se eu pegava um livro espírita em que o autor falava de saída do corpo em algum ponto, o enfoque era espírita, o que era absolutamente natural. Mas aí eu pegava um livro de ocultismo que tinha um capítulo sobre saídas do corpo, o enfoque era esotérico, diferente do espírita. Pegava algum livro de teosofia que mencionava o tema, o enfoque era teosófico. E pegava um livro mais orientalista, o enfoque era mais oriental. Nitidamente eu estava vendo que o tema da saída do corpo era recorrente e que em todas as áreas espiritualistas, principalmente, haviam autores que tocavam naquele tema em suas diversas obras sobre temas variados. Como eu não estava atrás de doutrina e sim de entender a saída do corpo espontânea que eu tinha, eu ia tirando os capítulos dos livros que eu achava e ia juntando para fazer o meu estudo e ia observando se as coisas que eu estava lendo iam ao encontro da experiência que eu estava tendo ou se elas eram diferentes. E, naturalmente, eu encontrei coisas na literatura espiritual em geral que iam ao encontro do que eu estava tendo, porque eram experiências semelhantes que outros autores estavam narrando. E outras coisas que não batiam com a experiência que eu tinha. Cada um tem um temperamento e uma maneira de ser. E o que eu notava claramente? Alguns autores que estavam dentro de alguma doutrina só usavam a abordagem daquela doutrina para tentar estudar tudo. E aí ficavam focados só de um jeito, sendo que outras doutrinas tinham enfoques diferentes. Como eu não estava atrás de doutrina nenhuma, porque eu mesmo estava tendo a saída do corpo e não pertencia a lugar nenhum, eu fui juntando e observando numa visão de conjunto. E a minha própria experiência foi me dizendo, para mim, o que batia com a minha experiência e o que era contrário. E eu descobri muitos mitos. As pessoas engessavam as saídas do corpo com parâmetros doutrinários. Chegavam e diziam, você tem que vestir roupa branca para sair do corpo. Eu dormia de cueca, eu era um adolescente, aquilo não batia com a minha experiência. O outro chegava e falava, olha, você tem que ficar vários dias sem fazer sexo para que sua alma fique pura e você alcance um plano espiritual elevado. Eu tinha uma namorada, eu ficava alguns dias sem fazer sexo, o máximo que eu conseguia era ficar nervoso, Wildes. Adolescente, cheio de hormônio, a repressão sexual não me adiantava, ela me atrapalhava. Então, eu fui vendo que algumas coisas iam ao encontro do que eu estava vivendo e outras eram meramente engessamento doutrinário dentro de alguma área. E esse engessamento existe na área teosófica, na área espírita, na área ocultista, na umbanda, no orientalismo, na conscienciologia, cada um só dentro do seu espaço e muitas vezes se achando superior às abordagens de outras áreas. Eu não acho isso. A minha abordagem era de conjunto, ia somando tudo e observando. Mas eu era um adolescente, trabalhava num escritório durante o dia, fazia o 2º grau à noite e não tinha muito dinheiro, eu ganhava um salário mínimo. Comecei a trabalhar aos 14 anos. Então eu gastava meu dinheirinho com livros de estudos espirituais e bandas de rock progressivo e hard rock que eu adoro até hoje. Gastei muito dinheiro em vinil na época, eu tenho inclusive vários vinis importados e era a minha alegria a leitura espiritual e escutar música. Aliás, continua sendo a minha alegria. Então, naquela ocasião, os livros que eram indicados nas bibliografias de outras obras, a maioria era importado. Eu me lembro que tinha uma livraria
no centro do Rio de Janeiro, que era Francisco Laici, que era na rua Gonçalves Dias 75, sobre loja, e em frente a ela tinha a livraria Psique, que era concorrente. E eu comprei muitos livros, principalmente na Francisco Laici, que eram dos irmãos judeus ucranianos, que tinham se radicado na Espanha e depois no Brasil, que era o Jacinto e o Francisco. Depois, a livraria mudou para a Praça Olavo Bilac, 28, no primeiro andar. E eu já estava em São Paulo, quando vim ao Rio, ia sempre lá na Francisco Laici. E ali eu comprei muitas obras em espanhol que eles traziam, né, tentando aprofundar. E foi na Francisco Laici, ainda quando era na Gonçalves Dias 75, no primeiro andar, na sobreloja, que eu comprei o primeiro livro de projeção astral, especificamente em 1978. Era o livro Projeção do Corpo Astral, editado pela editora Pensamento, autoria Sylvan Joseph Muldon e Hilliard Carrington. A obra original, 1929, na América do Norte, e desde a década de 1960, que a Pensamento publicava esse livro aqui, e durante décadas publicou. Hoje não publica mais, o livro está esgotado, só acha em sebo ou em algum outro lugar que a pessoa pesquisar possa encontrar o PDF, mas é uma obra que para mim é muito cara, que foi a primeira específica que eu estava lendo sobre saídas do corpo. E ali, ao ler os relatos do Sylvan Muldon, eu detectei que ele sentia muitas coisas que eu sentia também, principalmente a paralisia do sono, chamada por ele de catalepsia astral. Tem um capítulo inteiro no livro dele, as pessoas que acordam sem conseguir se mexer, tenta abrir os olhos e não consegue, tenta chamar alguém, não consegue, e desperta apavorada daquele estado alterado. Por favor, leia esse livro, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Eu vou mostrar a capa dele já já. E ali eu encontrei coisas que, veja, você está lendo algo num livro que você sente igual. Então você sabe que o autor está falando a verdade porque você está experimentando aquilo na tua prática. O mundo pode duvidar. Você sabe que o cara também está falando a verdade. Você sente igual. Então ali eu detectei muitas coisas que eu sentia e senti firmeza no autor, que era uma pessoa com a prática da saída do corpo. Não era um teoricão falando sobre o tema por cima. Era alguém que era um projetor extrafísico narrando várias coisas. Ele chamava a paralisia de catalepsia astral. Posteriormente, outros autores passaram a chamar de catalepsia projetiva, mas ele foi o primeiro a especificar essa paralisia que a pessoa tem em estados alterados, principalmente durante o sono, e que mete medo em tanta gente, e que para quem mexe com isso, simplesmente você não se mexe, fica tranquilo e se projeta. Aproveita a paralisia para se soltar, mas as pessoas não sabendo disso, se apavoram, a adrenalina dispara e ela desperta naquela condição agitada. Então, foi o primeiro livro que eu li, me ajudou muito a entender o que estava acontecendo. Naquela ocasião, ainda não tinha saído aqui no Brasil o livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, que seria publicado logo no início da década de 1980, sendo que o original é 1971, na América do Norte, Journey Out of the Body, Viagens Fora do Corpo, publicado no Brasil pela editora Record. Então a referência que tinha lá em 1978 era o livro do Sylvan Muldon com o Carrington, Projeção do Corpo Astral. Por que eu estou contando então esse pequeno histórico? Porque hoje nós vamos ver, eu vou reproduzir ali na tela, um relato clássico de uma saída do corpo do Sylvan Muldon com 12 anos, que foi a primeira saída do corpo dele e está muito bem descrita no livro. Eu passei para o PowerPoint, vou projetar na tela e vou pontuar para vocês o relato dele, né? Porque isso pode clarear as sensações que vocês têm e os estudos que você tem e também estimular vocês a conseguirem o livro e pesquisar, aprofundar. E lembrando que o meu livro Viagem Espiritual também tem parte sobre catalepsia projetiva, tá? Então eu já pedi o Eudes para separar ali e a gente vai ver um pouquinho do histórico das saídas do corpo na primeira metade do século XX, e aí eu vou mostrar essa parte e vou pontuando ali como um conteúdo de estudos sobre saídas do corpo. Se vocês gostarem desse tipo de abordagem, coloca ali no chat, gente, tá? Se vocês gostam de... Porque às vezes ler um texto e pontuar pode parecer chato,
para quem está assistindo, mas é didático. E é claro que eu não vou fazer todo o programa assim, eu vou alternando didáticas diferentes, mas para poder pontuar o texto dele, eu tenho que ir parte a parte pontuando. Se vocês gostarem, eu trago textos de outros autores que eu posso de vez em quando pontuar relatos, posso trazer do Robert Alan Monroe e outros, e a gente vai avaliando junto, eu vou pontuando. E o Eudes também pediu, coloque aí os lugares da onde vocês estão, tá? É importante aqui para a gente ter um feedback de vocês. Quem quiser, claro, né? É só colocar, estou de tal lugar, para a gente ter uma ideia geral de onde vocês estão. Antes ainda, eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, quinta-feira passada, dia 27, fiz uma palestra em Visconde de Mauá. Na sexta, 28, uma palestra no bairro de Laranjeiras, no Rio, na casa de Francisco de Assis, estava lotada. E no sábado, dentro do Espaço Cultural Leonardo da Vinci, no bairro de Olaria, também estava lotado. E eu disse, olha que legal, a gente arrecadou alimento pra caramba nas palestras. E esses alimentos são distribuídos depois para comunidades carentes. Tem algumas instituições que fazem esse trabalho. E no sábado, em Olaria, no Leonardo da Vinci, o pessoal de uma das instituições que recebeu os alimentos da outra vez que eu tive em janeiro, me trouxe, cara, um certificado. Eu fiquei muito contente. Eles falam, agradecendo a doação dos alimentos, de como isso era importante nas comunidades. E aí, novamente, a gente arrecadou mais. Então, eu me sinto muito bem de estar fazendo isso, de usar a parte espiritual e converter em assistência social. E isso sem representar doutrina nenhuma, nada. Simplesmente a atitude humana sadia, ninguém vai ganhar paraíso por nada disso, simplesmente é o transbordamento de algo legal dentro da parte espiritual. E é igual que você já falou em outros programas, não adianta nada você só focar na parte espiritual e esquecer que o amiguinho tá passando fome na vida real, sabe? E eu vou avisar no próximo programa, nós vamos ter um evento dia 28 de maio, domingo, no IPPB, lá no Ipiranga, onde vamos ter 3 palestrantes, eu vou ser um deles. E nós vamos ter no final um grupo de vocalistas de uma tribo aqui de São Paulo, da área da periferia. Eles vendem artesanato para a sobrevivência da tribo. E eles passam muito sufoco econômico. E então nós vamos fazer o evento, eles vão cantar no final os cantos xamânicos dele, vão levar os artesanatos deles para vender. A gente vai cobrar uma entrada, talvez R$50, para assistir as palestras e o canto deles, Eudes. E no final, a renda toda vai para a tribo, para alimentação e manutenção deles. Então, um negócio também, eu vou avisar semana que vem os detalhes, muito bacana, graças a Deus a gente está podendo fazer isso. Eu estou falando isso para vocês com alegria, como participante, sabe? E vários de vocês eu sei que ajudam também, cada um do seu jeitinho, mas eu me sinto muito bem de estar nesse trabalho e estar podendo fazer esse tipo de transbordamento de atitude social, sem partido, sem doutrina, não quero saber de nada disso. Meu negócio é a atitude, é o caráter, que é o que para mim importa, e muito legal estar fazendo isso. Então, vamos lá agora para pontuar o material. Eudes, deixa essa primeira. Você pode jogar. Vocês estão vendo lá o livro The Beginnings of Seership, do autor Vincent Newton Turvey, 1908, gente. É um inglês da época vitoriana bem arcaico. O início da pureza, o início da visão. É um inglês bem antigo, 100 anos antes. Esse é o primeiro livro de relatos de projeção astral e clarividência que a gente tem notícia na época moderna. Do século XIX para trás, a gente tinha livros na área espírita, ocultista, teosófica, que continham capítulos ou abordagens, mas dentro de livros que falavam de outros temas. O primeiro livro que saiu específico, alguém relatando saídas do corpo, fora de qualquer contexto, é este, The Beginnings of Seership, do Vincent Newton Turvey, 1908. Esse livro nunca saiu em português, e é um livro de relatos legal. E naquela ocasião, no imaginário popular, quando se falava de saída do corpo, todo mundo imaginava o Yogi na caverna do Himalaia, o cara lá no Antigo Egito, ou o cara na Grécia num templo. Ninguém imaginava alguém que tivesse saídas do corpo na área urbana e que tivesse a condição normal. Se dizia muito, olha, só sai do corpo quem é médium ou quem é iniciado numa fraternidade esotérica. E eu mesmo comecei a ter saídas do corpo, eu não era nada, não era médium, não era iniciado em nada. Tinha um gato que saía do corpo
também na minha casa, e o gato não era médio nem iniciado. Então, a saída do corpo é mais comum do que se imagina, mas estava envolvida num misticismo antigo e que ninguém se atrevia a falar daquele em aberto, até esse livro aqui sair e ele se tornar um marco dentro do estudo das experiências fora do corpo. E eu não estou considerando aqui no século XVIII o Emanuel Swedenborg, o parapsíquico sueco, que tinha muitas saídas do corpo, clarividência, mas ele misturava os relatos dele dentro de aspectos religiosos da religião que ele criou, que ele chamava de nova religião cristã. Então o livro dele tem relatos, mas não é relato direto, só relato. É uma cosmogonia religiosa misturada. Então, 1908, primeira obra produzida em aberto de relatos de pesquisa de projeção astral na Inglaterra, em Londres. Pode passar, Eudes. Bom, Hilliard Carrington era o maior pesquisador de temas parapsíquicos nos Estados Unidos, por volta de 1919. Ele publicou 2 livros muito importantes na época. Ele viajou pelo mundo, conhecia bem a parte de yoga, conhecia já a parte dos chakras que ele aprendeu na Índia, entendia bastante telepatia, clarividência e fenômenos parapsíquicos. Era um pesquisador excepcional, um dos maiores caras que surgiu dentro da pesquisa parapsíquica. Aqui no Brasil não é muito conhecido. Então, eu pesquisando, comprei os livros dele, importados há muitos anos, e é um autor que eu admiro muito, além de ser um caráter muito bom. Pode avançar, Eudes. Em 1919, ele lançou esse livro, Higher Psycho Development, Autodesenvolvimento Psíquico, em que o livro tratava de fenômenos gerais e tinha um capítulo chamado Projeção Astral. E aí, quando o livro saiu, virou um best-seller, porque na época não tinha muita coisa em aberto, era 1919 na América do Norte, e naquela época os leitores mandavam cartas para os autores. E aí o que o Carrington notou? A maioria das cartas de leitores que ele recebia se tratava do capítulo de projeção astral do livro, que foi o que chamou mais atenção, porque não se tinha obra em aberto, e a primeira tinha sido publicada em 1908 em Londres, e nós estávamos ali em 1919, Estados Unidos. E aí ele notando que o capítulo de saídas do corpo tinha dado um ibope, pode avançar, Eudes? Um ano depois, ele lança esse segundo, em 1920, eu não tenho o original em inglês, só consegui em espanhol. Você está vendo ali, Parapsicologia e Mediunismo, tá? Também do Carrington. E aí ele amplia o capítulo de projeção astral e duplica, colocando novas informações. Novamente a repercussão enorme, as pessoas mandando carta, querendo saber mais sobre a tal da saída do corpo. Tá. Os anos se passaram, os livros dele, esses 2, se tornaram best-sellers. Pode ir, Eudes? Até que esse rapaz aqui, Sylvan Joseph Muldon, que tinha nascido em 1903, manda algumas cartas para o Carrington entre os anos de 1925 e 1927, ele tinha 20 e poucos anos, e ele morava na área central dos Estados Unidos, ali onde tem aquele cinturão evangélico, que os caras queimavam os discos dos Beatles na época, pra você ter uma ideia do radicalismo desse pessoal. E ele morava ali, ele não estava num grande centro em Nova York, como o Carrington, né? E ele mandou algumas cartas para o Carrington dizendo o seguinte: eu li os seus 2 livros e gostei muito dos capítulos de projeção astral, porque eu mesmo tenho saídas do corpo desde que eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 20 e poucos. E eu gostaria de assinar lá para o senhor que nos seus livros estão faltando alguns detalhes. E em nenhum ponto o senhor fala de cordão astral, que é o que depois o pessoal popularizaria como cordão de prata, baseada no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador, que era o sábio Salomão sob pseudônimo, diz que na hora da morte rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo que se romperia só na hora da morte. Então, em homenagem ao pregador, chamaram de cordão de prata, só que o Sylvan Muldon chamava de cordão astral. Lembrando que a palavra astral vem do latim astrum, que significa estelar ou estrelado. Essa nomenclatura vem desde o século XVI, com o grande alquimista e ocultista Paracelso, que falava: se isso é origem da Terra, é terrestre. Se não vem da Terra, veio do astral, ou do estelar, ou do extrafísico. Então ele falava cordão astral e chamava a saída do corpo de projeção
do corpo astral e chamava o veículo sutil que saía de corpo astral, que no Espiritismo é o perispírito, na Bíblia, no Paulo de Tarso, em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, é o corpo espiritual, é o psicossoma do André Luiz, nos livros Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, é a mesma coisa com nomenclatura diferente. Por visão de conjunto, você vê que é a mesma coisa. Se a pessoa estiver presa numa área só, ela acha que só a nomenclatura daquela área é que está certa. Isso é um equívoco. Cada área desenvolveu nomes diferentes. Se a pessoa tem visão de conjunto, ela entende o equilíbrio das várias áreas num ponto só. E aí, o Carrington notou, pelas cartas do Muldon, que ele era um projetor nato, de primeira, e falou com ele, cara, escreve seus relatos que eu publico para você. Como eu sou conhecido, já estou no mercado editorial há anos, eu ajudo você a escrever um livro. Escreve os relatos que eu faço a introdução, explicando a parte histórica da saída do corpo, desde o Velho Oriente, nas iniciações clássicas. O Muldon, então, escreveu os relatos. Quando foi em 1929, ambos publicam o livro Projeção do Corpo Astral, os relatos do Silvan Muldon e a interpretação na introdução do Hilliard Carrington. Aí está o Silvan Muldon mais jovem, pode ir, Eudes. Silvan Muldon já com idade, ele desencarnou em 1971 aos 68 anos de idade. Pode avançar. Aqui está a primeira edição do livro Projeção do Corpo Astral, publicado pela Pensamento na década de 1960. Pode ir. Aí está a edição da década de 70, que foi a primeira que eu li em 1978 e que foi a edição que mais foi reproduzida aqui no Brasil. Essa é a capa do livro, que quem puder adquira e pesquise. Embora a linguagem seja antiga, 1929, os relatos de projeção são perfeitos, as interpretações do Muldon também são muito legais. Pode ir. Tá. 1936, o Silvan Muldon lança esse livro sozinho, sem o Carrington, The Case for Astral Projection, o caso da projeção astral, 1936. Durante anos eu tive atrás desse livro, que como eu gostava muito do primeiro, e aí comprei por uma grana, foi caro. Tinha um cara dos Estados Unidos vendendo há muitos anos, eu trouxe. Quando eu li o livro, uma porcaria, gente. O Silvan Muldon não sabia escrever muito. O livro anterior era bom porque tinha o Carrington, que era do mercado editorial, que orientou ele. O livro é uma bomba. Sabe, eu disse, quando você compra um disco de uma banda, o disco é maravilhoso e arrebenta. Você fica louco para sair o segundo disco da banda. Quando o segundo disco sai é uma bomba, não está à altura do primeiro. Foi esse aí. Depois eu acabei vendendo ele, porque o livro, porcaria, foi uma decepção. Avança. Quando foi em 1951, o Silvan Muldon e o Carrington se juntaram de novo e lançaram esse livro, Os Fenômenos da Projeção Astral, que é tão bom quanto o primeiro, só que nunca saiu em português. Tem em inglês, espanhol, francês, italiano, só não tem em português, né? Uma pena, que é um livro maravilhoso. Quem leu o Projeção do Corpo Astral, se um dia puder ler esse aí também, vai complementar muito bem. Pode ir. Antes de entrar no relato, deixa eu ver quanto tempo, já vai dar meia hora, tá passando rápido, hein, Eudes? Voando. Antes de entrar no relato do Muldon, só para dar a parte histórica para vocês, em 1926 surgiu um projetor em inglês chamado Irã e lançou esse livro, O Médico da Alma, em francês. Irã era pseudônimo do autor francês Marcel Louis Forran e ele usava o pseudônimo de Irã porque ele era maçom. E aí ele lança esse livro que é um clássico, que saiu em francês em 1926, 3 anos antes do livro do Muldon, pode passar. Quando foi na década de 1950, ele foi traduzido para o inglês e aí trocaram o título dele para Practical Astral Projection, que é o mesmo livro, só que o título mudado, sendo que o livro no original tem algumas partes que não entraram nessa obra em inglês. O livro é um clássico, nunca traduzido para o português. Pode ir. E também, esse aí é o Oliver Fox, que era um inglês da teosofia, que usava o pseudônimo de Oliver Fox. O nome dele era Hugh Kellaway, e ele, desde a década de 1920, publicava em artigos, dentro de publicações da teosofia,
contando as saídas do corpo dele. Ele é um dos caras pioneiros, porque foi um dos primeiros a falar de glândula pineal. Pra vocês terem uma ideia, e como nunca saiu nada dele em português, aqui no Brasil não cita o nome dele, mas ele é um dos primeiros a assinalar a importância da glândula pineal com fenômenos parapsíquicos. Ele publicou vários artigos, pode ir. Quando foi em 1938, ele compilou os artigos e lançou o livro Astral Projection, o registro das experiências fora do corpo. Por que eu estou citando o Oliver Fox e o Irã? Porque ficou estabelecido, historicamente, que na primeira metade do século XX, 3 grandes autores mantiveram a ideia da saída do corpo na alta. O primeiro livro do Vincent Newton Turvey, de 1908, não fez tanto sucesso, mas os livros do Muldoon, do Irã e do Fox tiveram grande sucesso, e aí o tema da saída do corpo ficou em alta. Então eles são considerados os 3 grandes autores da primeira metade do século XX, daí serem chamados de triunvirato de projetores, que é o Irã, Silva Muldoon e o Oliver Fox, esses 3 grandes autores, sendo que só o livro do Silva Muldoon e do Carrington que saiu aqui em português. Tá? Avança. Agora sim a gente vai entrar no relato da minha primeira projeção astral consciente, do livro Projeção do Corpo Astral do Silva Muldoon, que eu vou pontuar com vocês agora. Vamos lá. Tendo bem em mente que a parte astral é real, é a própria vida, e que o físico não passa de uma espécie de cápsula, voltaremos agora a nossa atenção para o que então ocorre quando se dá a projeção astral. Descreverei a primeira projeção consciente por mim realizada. Pode ir. Sabeis, porém, que nem todas as experiências são semelhantes, e que se, segundo as leis da arte que serão dadas adiante, vós conseguirdes projetar-vos, aquilo que ireis encontrar não coincidirá sob todos os pontos com aquilo que tenho dito, e a proficiência só será adquirida pela prática. Tinha eu então 12 anos. Pensava pouco nos problemas da vida e cuidava menos ainda dele. Desliga o celular para não ficar apitando aí, tá? Posto que na família alguns tivessem estudado bastante os assuntos ocultos, eu não sabia quase nada relativamente a uma vida mais elevada. Pode ir. Na verdade, eu tinha ouvido que nós vivemos após a morte, de certo modo como atualmente. Eis tudo quanto eu sabia a respeito disso, além de que não era assunto para mim. Tinha 12 anos. Nós nos recolhemos cedo, ao cair da noite, numa casa onde, por coincidência, estavam hospedados uns 6 médiuns largamente conhecidos. Comecei a cochilar mais ou menos às 10h30, do mesmo modo porque sempre o fazia e dormia algumas horas. O Eudes, a mãe dele era espírita, e eles estavam no acampamento espírita, uma reunião, e na casa onde ele estava tinham outros 6 médiuns. Ele é uma criança com 12 anos. Então ele cita isso porque ele próprio acha que a sinergia da energia desses médiuns pode ter feito a eclosão da experiência dele de tabela, porque a energia estava boa na casa e acabou coincidindo dele ter a primeira saída ali. Ele mesmo acha isso. Pode ir. Por fim, verifiquei que estava despertando lentamente, posto não parecesse estar cochilando nem acordado. Numa terrível perturbação, verifiquei dentro de mim que eu existia algures, de certo modo, numa situação de impotência, de silêncio, de escuridão e de insensibilidade. Ele acorda num estado alterado e ele não consegue ver nada, sentir nada, ele está num vácuo, porque ele está num estado alterado. Lentamente a consciência dele vai expandindo, aí ele vai ver que ele está indo para fora. Pode ir. Mas ainda tinha consciência de uma desagradabilíssima contemplação do ser. Repito, eu tinha certeza de que existia, mas parece que não compreendia onde. Ele está no estado alterado, no princípio da saída. Eudes, na hora que a gente acorda às vezes, o padrão de ondas cerebrais demora um pouquinho para voltar para a vigília. E aí a pessoa fica alguns segundos, alguns minutos desorientada. Tem gente que levanta e fala onde eu estou e quem sou eu. Logo depois ela retoma a consciência. Então isso pode ocorrer no início de uma projeção ou na volta. Alguns segundos em que a pessoa fica sem identificação, porque as ondas cerebrais estão se ajustando. Pode ir. Minha memória não me dizia. Era uma estupefação semelhante à que a gente experimenta quando se livra da ação de um anestésico.
Eu pensava estar despertando de um sono natural, de maneira natural, embora não pudesse prosseguir. Havia apenas um pensamento dominando a minha mente. Onde estava? Onde estava? Gradativamente, parecia uma eternidade, embora fosse um pequeno intervalo, tornei-me mais consciente do fato de estar estirado em algum lugar. Esses poucos pensamentos meio confusos trouxeram pensamentos relativos e, em breve, pareceu-me estar reclinado sob o leito, mas ainda incerto quanto à minha localização. Procurei mover-me, determinar a situação, mas apenas verifiquei que me achava sem forças, como que pregado àquilo sobre que repousava. Pregado é a verdadeira sensação. Quando consciente no começo da exteriorização, a gente se sente grudada, fixada, imobilizada. Um fato peculiar a esse estado é que a gente pode estar consciente, embora incapaz de movimento. A essa condição, dei o nome de catalepsia astral, desde que ainda não existe um vocábulo para caracterizar. Como vocês estão vendo, a expressão catalepsia astral é criação do Silvan Muldon. Todos os autores que vieram depois passaram a falar de catalepsia projetiva, usaram a referência primeira do Silvan Muldon, que é pioneiro nisso, como vocês estão vendo. Pode ir. A catalepsia astral será estudada adiante, com mais pormenores. Basta dizer agora que a catalepsia astral tanto pode ocorrer com o funcionamento dos sentidos, quanto sem ele, tanto com plena consciência quanto sem ela. A catalepsia astral é o controle subconsciente direto. Eventualmente, a sensação de aderência desapareceu, mas foi substituída por outra sensação igualmente desagradável, a de flutuar. Ocorrendo ao mesmo tempo em que o corpo estava rígido, eu pensava que era o meu físico, quando era o astral. Comecei a vibrar numa grande frequência. Então ele descreve também aí, gente, o estado vibracional que em 1971 Robert Monroe popularizaria no livro Viagens Fora do Corpo, que quando publicado aqui pela editora a Record, Viagens Fora do Corpo é o capítulo 15, é estado vibracional, mas o Silvan Muldon já tinha falado nisso, embora não chamasse de estado vibracional. Comecei a vibrar numa grande frequência, no sentido ascendente e descendente, e senti uma tremenda pressão exercida na parte posterior da cabeça, na região da medula oblongada. Pode ir. Essa pressão era muito impressionante e começou em impulsos regulares, cuja força parecia fazer pulsar meu corpo inteiro. Tudo isto se me afigurava um pesadelo fantástico, numa escuridão total, exatamente porque eu não sabia o que se passava. No meio desse pandemônio de sensações bizarras, como flutuação, vibração, zigue-zagues e pressão na cabeça, comecei a ouvir uns sons aparentemente familiares e muito distantes. A sensação de ouvir começava. Tentei mover-me, mas ainda não podia. Era como se eu fosse presa de alguma força dirigente ultrapoderosa. Pessoal, a paralisia, a catalepsia, a sensação é que você está num campo de força que te prende completamente. Uma força invisível, como se pressionasse você, muitas vezes na área do peito. A pressão que dá na cabeça é por causa da vibração do cordão de prata que sai de todos os pontos do corpo, principalmente da altura dos 7 chakras, mas que se liga na parte de trás, na base da nuca do corpo astral. Por isso o puxão que se toma na hora da volta, a pessoa cai dentro do corpo. Então é a pressão que ele estava sentindo e lentamente ele já está meio que paralisado, meio para fora do corpo, ele começa a perceber que ele está indo para cima, flutuando. Pode ir. Nem bem começou a sensação de ouvir quando se seguiu a de ver. Quando fui capaz de ver, fiquei mais que admirado. As palavras não podem exprimir a minha admiração. Eu estava flutuando, flutuava no ar, em posição bem horizontal, a poucos pés da cama. Ou eu, se alguém caiu de paraquedas hoje aqui no nosso programa, fala, isso aí é papo de maluco, o cara flutuando, saindo, que nada, papo normal para quem mexe com saídas do corpo e estuda o tema. Sim. E a gente está falando diretamente sobre isso, né? E sempre aparece também algum engraçadinho, eu não acredito em nada disso, isso aí é viajada na maionese astral. Cara, vai procurar sua turma, a gente está falando de saída do corpo, para quem estuda o tema, tem a experiência, num estudo bem legal que a gente não tem a menor dúvida, né? O clareamento desse tema
para quem está estudando o assunto, que está aprofundando e que vai tirar uma hora para assistir o programa. Sim. Não é um curioso que vai olhar, fiquei ali, não achei nada a ver, vai procurar sua praia. Aqui a gente está estudando coisas bem focadas. Pode ir. O quarto, minha exata localização, foram então percebidos. A princípio as coisas pareciam sombrias, mas depois tornaram-se claras. No início da saída, pessoal, às vezes o campo energético está muito condensado na aura e a pessoa começa a flutuar, mas ainda não consegue ver nada e ainda está num estado semiconsciente, lentamente tomando consciência. Pode ir. Certifiquei-me bem onde estava, embora não pudesse explicar minha estranha atitude. Lentamente, ainda zigue-zagueando, o zigue-zaguear, ele está fora do corpo, oscilando para a esquerda e para a direita, ligado pelo cordão de prata ao corpo, igual um balão cativo preso por uma corda, balançando para lá e para cá no ar. Lentamente, ainda zigue-zagueando e com grande pressão na parte posterior da cabeça, eu me movi em direção ao teto, sempre em posição horizontal e sem forças. Naturalmente, eu pensava que aquilo fosse o meu corpo físico, como sempre o havia conhecido, mas que misteriosamente ele tivesse desafiado a lei da gravidade. Era muito fora do natural para que eu o compreendesse, mas muito real para que o negasse, pois, estando consciente, sendo capaz de ver, eu não podia duvidar da minha sanidade. É claro, eu disse que uma descrição dessa, tem gente leiga que fala assim, não é um sonho lúcido, olha bem a consciência do cara, a certeza dele, isso não é um sonho lúcido, é uma realidade igual a nossa, só que fora do corpo. Pode ir. Involuntariamente, a cerca de 6 pés da cama, como se o movimento tivesse sido dirigido por uma força presente, mas invisível, fui mudado da posição horizontal para a vertical e posto de pé no assoalho. Ele estava flutuando, deitado sobre o corpo, e lentamente ele vai ficando na posição vertical e flutua ao lado da cama, rente ao assoalho. Aí fiquei, segundo me pareceu, cerca de 2 minutos, ainda sem forças para me mover por mim mesmo, e olhando para frente. Eu ainda me achava em catalepsia astral. Gente, catalepsia projetiva ou astral, a pessoa está paralisada e logo depois ela sai do corpo. Quando ela está dentro do campo energético, já fora do corpo, ela ainda está dentro do raio de ação da aura, do campo energético e do cordão de prata. Então, ela está fora do corpo, mas não está fora do raio de ação da aura. Então, antes ela estava paralisada, antes da saída. Agora que ela flutua em cima do corpo, ela se vê paralisada fora do corpo, dentro do campo energético. Então, a anterior era uma catalepsia projetiva ou astral. Quando a pessoa está paralisada dentro do campo, é uma catalepsia extrafísica, porque a pessoa já está para fora, mas continua paralisada. Então, a força controladora cedeu. Senti-me livre, percebendo apenas a tensão na parte posterior da cabeça. Dei um passo, quando a pressão aumentou um pouco. Procurei fazer uma volta. Havia um outro eu deitado calmamente na cama, que era o corpo dele. Comecei a pensar que estava louco. Era difícil convencer-me de que aquilo era real, mas a minha consciência não permitia dúvidas do que via. Meus 2 corpos idênticos estavam ligados por meio de uma espécie de cordão elástico, uma ponta do qual ligada à região da medula oblongata, na parte astral, que é na base da nuca, enquanto a outra ficava entre os olhos do corpo físico, na altura do chakra frontal. Volta um instantinho, eu disse. Pela primeira vez ali, ele descreve o cordão astral, que seria o cordão de prata da literatura espiritualista. E ele, no livro, tem um capítulo sobre o cordão astral que ele observa em minúcias, né? Que é uma coisa recorrente na literatura de projeção astral, embora um ou outro autor duvide que haja um cordão, tem autor que acha que é uma construção mental da pessoa para dar ideia de segurança na volta. Que nada, eu vi o meu várias vezes, é um conduto energético, claramente que interliga a parte sutil à parte densa. 90% da literatura internacional de saídas do corpo descreve o cordão de prata. É uma média, não é uma criação mental de ninguém. Pode ir. Esse cordão se estendia pelo espaço de cerca de 6 pés que nos separavam. Durante todo esse tempo, eu tinha dificuldade de manter o equilíbrio, pois balançava para um lado e para o outro no ar. Pode ir. Ignorante da verdadeira situação, meu primeiro pensamento, ao ver tal espetáculo, foi que tinha morrido durante o sono. Até então, não havia aprendido que a morte se dá com a ruptura daquele cordão elástico.
Caminhei, lutando com o empuxo magnético do cordão. Caminhei em direção aos seres terrenos do meu sangue, que dormiam no outro quarto, na esperança de os despertar e lhes dar a conhecer essa horrorosa situação. Tentei abrir a porta, mas me vi passar através dela. Outro milagre para minha mente já admirada. Passando de um quarto a outro, procurei ardorosamente despertar as pessoas que dormiam na casa. Peguei-as, chamei-as, tentei sacudi-las, mas minhas mãos passavam através delas como se fossem vapores. Comecei a gritar. Queria que me vissem, mas nem sentiam a minha presença. Todos os meus sentidos pareciam normais, salvo o do tato. Eu não podia estabelecer um contato material com as coisas, como antes. Um automóvel passou perto da casa. Pude vê-lo e ouvi-lo perfeitamente. Depois de algum tempo, o relógio bateu 2 horas e, olhando, vi que o mostrador marcava aquela hora. Comecei a rondar no lugar, cheio de ansiedade, para que amanhã chegasse e as pessoas acordassem e me vissem. Se bem me recordo, rondei durante uns 15 minutos pelos quartos, quando percebi um pronunciado aumento na resistência do cabo, ou seja, a tração do cordão de prata, que é chamada por ele de tração do cordão de prata, e que o Valdo Vieira, décadas depois, chamaria de chamada de monitório, que é o puxão que você tem na base da nuca, uma pressão te puxando para baixo. Estava puxando com esforço cada vez maior. Comecei a zigue-zaguear para trás, para o meu corpo físico. Novamente me achei sem forças para me mover. Estava cataléptico e retornando à posição horizontal, diretamente por cima da cama. Deu-se o processo inverso do que eu experimentara ao me erguer da cama. Lentamente o fantasma baixou. O curioso, eu disse, naquela época, ele chamava de corpo astral, mas ele também chamava de fantasma. Era 1929, ele não tinha muito conhecimento da literatura espiritual em geral, ele chamava de corpo astral ou fantasma. Lentamente o fantasma baixou, vibrando novamente para cair de súbito, coincidindo com o corpo físico mais uma vez. Nesse momento de coincidência, cada músculo do corpo físico se abalou e uma dor penetrante, como se eu tivesse sido fundido da cabeça aos pés, percorreu o meu corpo. Coincidência que ele fala? Não, volta ali, Eudes. É o estado de encaixe do corpo astral coincidente, coincidindo com o espaço do corpo. Quando ocorre uma soltura do corpo astral, isso ele chamou de descoincidência astral. Posteriormente, outros autores chamaram de descoincidência projetiva. Vocês estão vendo que muitos autores, nas décadas seguintes, copiaram a nomenclatura do Silva Muto. Vocês estão vendo várias coisas que depois apareceram na literatura de projeção astral, como se seus autores tivessem criado esse neologismo. Não, o Silva Mundo criou vários deles, vocês estão vendo ali. Pode ir. Eu estava novamente vivo no corpo, cheio de medo, tão admirado quanto apavorado, mas tinha estado consciente durante toda a ocorrência. Esse é o capítulo inteiro, eu disse, que lindo poder narrar isso, falar para as pessoas terem uma ideia do que é uma projeção consciente. Ele tinha 12 anos e o livro dele, quando puderem, adquiram, mesmo no sebo usado, e aprofunde, estuda. É um dos grandes clássicos da projeção, além do Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe, o Projeções da Consciência e Projeciologia, do Valdo Vieira, o Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman, né? E O Segredo da Alma também. Tem um monte de livros legais que são clássicos dentro da área e esse aí é um deles. E aí, à medida que os programas forem prosseguindo, eu vou trazer outros relatos de outros autores e fazer a mesma coisa, pontuar, porque isso é legal para poder estudar. Sim. A parte técnica ali, a pessoa poder aprofundar. E eu falo muito de saídas do corpo lá no meu programa da rádio Vibe Mundial, o Viagem Espiritual, 95.7 FM, toda quinta-feira, das 19h30 às 20h30, normalmente ao vivo, a não ser quando eu viajo, a trabalho. E ali eu falo muito do tema, e dentro do meu canal do YouTube, que fechou agora 200 mil pessoas no canal, viu, Eudes? Ali tem vários, eu reproduzo os programas, tem muita coisa ali sobre saídas do corpo, e no site do IPPB, ippb.org.br, tem um monte de coisas lá para aprofundar, livros para download gratuito, né, de alguns em vários idiomas, para que a pessoa possa estudar e a gente possa entender, comparando relatos clássicos, a gente vai tirando uma média que ajuda a nossa própria experiência
particular. E aí, às vezes, é um pouquinho chato ficar lendo e pontuando, mas é necessário. Então, de vez em quando, eu vou trazendo alguns desses clássicos e a gente vai pontuar. E eu tenho também os meus próprios relatos que eu posso pontuar, e eu tenho mensagens do grupo dos iniciados, aquele grupo de mentores legal, que há muitos anos me atura, me suporta, né? São muito bons. Tem algumas orientações dele de saídas do corpo que eu não vi na literatura de projeção astral. Também posso trazer, talvez até no próximo programa. E eu estou devendo também, que alguém perguntou, sobre estrela prânica, que também eu vou trazer mais para frente em algum programa. Eu não deixo passar nada, eu vou apenas escalonando nos programas. Fala, E eu queria aproveitar, já que o programa é esse tema da primeira projeção, vocês que são alunos do Wagner, se vocês já tiveram a sua primeira projeção, seria legal todo mundo relatar aqui o que viveu, como se sentiu. Seria legal pra gente também compartilhar essas experiências. Mas para que outras pessoas possam ver, interagir. Sim. Eu não tenho como interagir no chat, porque eu mexo com muita gente. É, né? Para engajar mesmo. Então, se eu entrar no chat, o pessoal vai ficar me crivando de pergunta, eu não tenho como. Eu faço muito podcast e todo o tempo o pessoal perguntando. Então, não dá para eu ficar só em função de pergunta, né? Eu quero botar conteúdo. Então, não tem como responder no chat. O que eu tenho feito, pessoal? Eu tenho respondido aqui, à medida que a gente vê ali, e eu respondo aqui. Fiz várias perguntas e respostas, mas a gente tem que jogar conteúdo para bombar informação. Não dá para ficar só respondendo pergunta. Agora, estamos com 52 minutos de programa, Eudes. Dá para responder umas 2 ou 3 perguntas aí do chat que você quiser pegar aí. Certo, ó, já vou pegar a primeira aqui que já bati aí não dá para responder mais, porque hoje o programa foi... Sim, tá? Foi sobre o tema que já pediu os likes também. Temos aí 250 pessoas assistindo ao vivo e 170 likes. Então seria bom aí você deixar seu like, compartilhar essa live com o pessoal, avisar para todo mundo que é um conteúdo muito legal. A primeira pergunta que aparece aqui é da Observando o Tempo. Ela pergunta o seguinte: acho que estou sendo obsidiada. Sonho sempre com meu marido me maltratando, com um perfil totalmente diferente do que ele é. O pior é que as EXS dele, não sei o que é isso, também sonhavam. As outras ex dele também sonhavam assim. As outras ex também sonhavam com isso dele. Olha... Acordo com dores de cabeça. O que fazer e o que pode ser? Olha, é difícil falar sem ver a pessoa, mas se isso acontecia com as ex-parceiras dele, o processo é com ele. E tá pegando as parceiras junto por acoplamento áurico. Eu não conheço a pessoa, ela bebe muito, sabe? Tem pensamento pesado, de repente é a personalidade da pessoa. E aí acaba energeticamente passando para a parceira do lado e a mente produz o pensamento e o sonho. Agora, pode ser que esteja um assédio espiritual, mas me parece que o foco é ele, não tem muito o que fazer, é conversar com ele e ver o que está rolando, o que está pegando de negativo que possa estar causando isso. Eu não tenho como a distância falar isso, ainda mais vida de casal, a gente dá palpite é complicado. Mas se aconteciam com as ex, ele tem algum processo com ele que está gerando isso. Aí tem que conversar com ele, ela conversar claramente, porque ela está sendo prejudicada. O que vai acontecer, Eudes? Eu não estou falando que é o caso. Supõe que ele esteja vibrando negativamente com algo dele, que ele nunca falou para ela, uma coisa dele, um trauma, alguma coisa, e que isso fique em looping na mente dele e emerge durante o sono. Como a parceira está deitada do lado, pode passar por ondas telepáticas e pegar ela, causando uma compressão. O que vai acontecer? Ela vai adquirir uma enxaqueca energética pela presença junto e vai ficar prejudicada. Então tem que conversar, clarear, colocar as coisas. Relacionamento de casal tem que ter diálogo, cara. Não pode ter medo de conversar as coisas, tá? Mas não dá para eu afirmar nada à distância. Certo. O Sérgio manda o seguinte: Wagner, movimentos involuntários da perna esquerda ao ficar deitado para a projeção astral faz parte de possíveis sintomas? Não é sintoma não, é acúmulo de energia no chakra da base da coluna. O chakra da base capta energia da terra, Eudes, pelos chakras das plantas dos pés. A energia sobe por dentro dos canais energéticos das pernas, os nadis, e flui até o chakra da base. Quando há um refluxo dessa energia, ela desce de volta pegando o joelho, ou a panturrilha, ou alguma parte, costuma dar tranco, contrações, tá? Por excesso de energia. Então, o que eu aconselho a ele, Eudes? Caminhe um pouco todo dia, para que essa energia se gaste. Por algum motivo, ele pode estar acumulando. Agora, segunda possibilidade, pessoas que têm
contrações musculares durante o sono, Wildes, você pode conversar com médicos. Algumas pessoas que têm glicose alta, diabetes, costumam ter esses trancos na perna, por causa do diabetes. Segundo, a pessoa está com baixo potássio e isso pode dar cãibra na panturrilha e dar a contração. Então, várias causas podem ter, nem sempre espirituais. E primeiro, pessoal, sempre vê a explicação mais óbvia, pé no chão, para depois você colocar qualquer outra explicação. Mas não vai dar viajada na maionese astral. Primeiro as explicações daqui. Dá uma olhadinha, sua glicose como tá, sabe? Para ver se está tudo normal. Se os exames estão normais, o mais provável é o acúmulo de energia por causa da base. Certo. O Samuel manda: Wagner, qual sua visão sobre a psicanálise? Será que fala da projeção astral? Não fala nada. Psicanálise, pelo contrário. Não. Mas Freud fala da interpretação dos sonhos. Não, a interpretação dos sonhos, que não tem nada a ver com saída do corpo. Na psicanálise é cética em relação à saída do corpo. Agora, se você pegar o Jung, ou Eudes, aí sim, para quem perguntou, o Jung tem um livro chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, publicado em 1961, um pouquinho depois da morte dele. Quem escreveu o livro foi a Aniela Jafé, que foi a última secretária do Jung no último ano de vida dele. Ele então narrava para ela algumas experiências dele e ele falou para ela: só publica depois que eu for embora, depois que eu desencarnar. E aí, um ano depois que ele vai embora, ela publica o livro. E dentro do livro, o Jung conta algumas experiências dele desde a adolescência e quando ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias, ele teve saída do corpo. Então, no Jung, você vai encontrar saídas do corpo. No Freud, não, e nem na psicanálise em geral. Certo. A Ana Magalhães pergunta: Wagner, qual a sua visão sobre livros mediúnicos, psicologia e etc., que dizem ser vindas diretamente de Jesus? Olha, eu acho que tem muita fantasia, tá? Porque muitos autores alegam ter contato com Jesus, cara. E se é ou não, filtra a informação, tá? Pode ser criação da mente da pessoa. Um ser de luz pode tomar o formato de Jesus e para passar uma mensagem, porque a pessoa é cristã. Agora, o que a pessoa pode fazer, Eudes, independentemente se é Jesus ou não? Olha o conteúdo e vê se é bom. Lê aquilo, ajuda você a evoluir, traz uma energia boa, olhe sempre o conteúdo. Esquece o pedigree do autor. Observa, aquilo ali é correto, baseado no bom senso, faz você pensar em algo melhor, faz pensar no Pai Celestial, na vida universal, na imortalidade da consciência, valoriza você e sua vida e te ajuda a viver. Aí não importa se o autor é Jesus, Buda ou a mente de alguém, né, Eudes? Importa é a qualidade. Outra coisa, tá? Olha como é que a gente dispersa, Eudes, quando abre para pergunta. Até agora não teve uma pergunta sobre o texto. E nem tem. Quer dizer, por isso que às vezes as pessoas dispersam e não aproveitam, cara, o conteúdo que está sendo passado. Na ânsia de perguntar um monte de coisa, elas não aprofundam. O que mais? Ó, a próxima pergunta da Fernanda. Ela fala: é uma pergunta boba, mas ela quer entender um pouco mais sobre isso. Que ela fala: como você explica o fazer xixi na cama no meio do sono? Parece uma pergunta boba, mas as crianças que sofrem traumas tendem a fazer mais. A criança não estão fora do corpo ou longe dos medos? Não. A criança, ela urina por automatismo, cara. Tá? É possível a criança estar para fora do corpo e, por automatismo, o corpo soltar a urina. Independente ela estar dentro ou não, é uma reação fisiológica. E lembra, criança é muito agitada, muito pilhada, cheia de energia. Então, durante o sono, o corpo descarrega um pouco dessa energia, baixando as ondas cerebrais e tal. E em algumas crianças, a questão de urinar é uma válvula de escape de alguma coisa. Agora, o problema é quando a criança vai se tornando adulta e o hábito não para. E aí tem que ver qual que é a causa, terapia, outras coisas, ou ver mesmo se não tem algum problema físico que possa estar causando isso. Mas é normal criança urinar na cama. A Ana pergunta: Wagner, não consigo abrir os olhos quando estou em projeção, ou quando abro já volto para o corpo. Ou ainda abro os olhos, mas fico presa pela metade do corpo. O que fazer para ajudar no processo? Pulsar a luz na testa, no chakra frontal. Porque é muito comum, muita gente narra isso, no início da experiência, até no texto ele fala isso, não consegue enxergar. Mas veja, a gente para enxergar um objeto, tem que haver fótons, partículas luminosas, que bate na superfície do objeto e reflete. Os nossos olhos captam os impulsos luminosos e o nosso cérebro decodifica as imagens. E aí a gente fala: estou vendo o objeto. Então, para ver um objeto, ele tem que rebater luz.
Posto que a pessoa está deitada com os olhos fechados, se ela está emergindo meio a meio para fora, a sensibilidade dela está indo para fora, os olhos estão embaixo. E para que ela visse algo com os olhos, eles teriam que estar abertos para ver a reflexão da luz. E os olhos do corpo estão fechados, porque o corpo está adormecido. E ela está meio para fora. Acontece que no início da saída, ela tenta enxergar como enxergaria com os olhos. E fala, tem que abrir o olho, mas os olhos estão fechados e embaixo. Ela está para fora. O que é isso? Um bloqueio mental de tentar funcionar com o corpo astral como se fosse o físico, ou segundo, a energia está em excesso no chakra da testa. O que ela faz? Pulsa a luz como se fosse um solzinho, ou irradia a luz pela testa, que a aura da cabeça vai soltar e ela vai ver tudo claramente. Não é questão de abrir os olhos estão fechados embaixo do corpo, você não tem que abrir o olho fora do corpo, você não enxerga com os olhos lá fora, a percepção é direta. Certo, bem legal aqui a Patrícia fazendo o relato da primeira experiência que ela saiu do corpo, que ela fala, minha primeira projeção ela usou a técnica do Saulo e viu os 3 tios delas falecidos e mesmo com medo, ela perguntava se tinha doído e tudo mais. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Que legal o relato dela, que bom, viu? É necessário ter alguma mediunidade para fazer projeção astral? Não, já falei nisso milhares de vezes, tá? Não é mediúnica, ela é anímica. Agora, médiums, por terem o campo energético mais solto, acaba tendo um pouco mais de facilidade, até porque já mexe com a parte energética na vigília. Mas a saída do corpo não é mediúnica. O meu gato saía do corpo, eu não era médium quando comecei a ter a saída. E como é que eu provo isso para vocês? É simples, a literatura de projeção astral, 80% dos autores que narram saídas do corpo não são médios e nem acreditam em mediunidade, Eudes, são somente projetores. Certo. A Júlia fala, quando mexo com energias, principalmente focando nos meus chakras, me sinto muito enjoada e às vezes quase vomito. Excesso de energia no chakra umbilical, cara. O chakra que regula a parte abdominal, ela tem algum excesso ou ela pode ter algum problema na área gástrica que dá um refluxo na hora que ela está com a sensibilidade aberta. De toda forma, seria bom ela dar uma peneirada na comida, né? Evitar muita gordura, pimenta, coisas que agitam o sistema, porque isso também pode contribuir. O Josias manda, Wagner, por que as pernas astrais e as mãos saem mais facilmente no momento da projeção astral? É isso, os membros mais fáceis, porque se você olhar, Eudes, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório fica mais lento, né? Então, qual é a área que demora mais a chegar à circulação? Extremidades, mãos e pés. São as primeiras áreas que soltam, cara, quando você está deitado. E a última área que solta é a da cabeça, que muita gente às vezes tem a parte inteira amortecida, solta menos a cabeça e fica presa. Pulsa a luz na testa que vai soltar. E outra coisa, no caso de curadores com as mãos, reikianos, curadores prânicos, o pessoal do Jorei, da Messiânica, ou do passe na área da Umbanda ou Espírita, tem os chakras das mãos muito soltos e a aura das mãos dilata fácil. Então, durante a saída, a tendência é que as mãos soltem primeiro em quem trabalha já com as mãos na vigília. O pessoal tá falando aqui que queria marcar um encontro pessoalmente com você, queria fazer uma reunião dos fãs, todo mundo junto para ver o Wagner. Olha, eu mexo com 500 a 600 pessoas por semana, Eudes. Né? E eu tenho meus próprios alunos de quarta-feira, um grupo de 100 pessoas, grupo fechado há muitos anos. Sexta são as palestras, vai 200 pessoas. Eu acabei de voltar do Rio, as palestras lotadas. Onde eu vou, sempre foi assim ao longo dos anos. Que tem gente que acha assim, olha, agora, depois da pandemia tá bombando. Eu trabalho com isso há quantos anos? O programa de rádio há 24 anos, cara. Agora que as pessoas estão se dando conta, mas eu sempre dei palestras lotadas, desde o Rio de Janeiro. Porque a didática que eu tenho, o conhecimento e a segurança ajuda a entender melhor a saída do corpo. Agora veja, eu não sei tudo, não sou mestre, sabe? Detesto esse tipo de coisa, de mestre e tal. Simplesmente é legal poder chegar aqui com segurança, clareza, sem doutrinar ninguém, segue teu caminho, filtra tudo e falar desse tema. Agora pode olhar a segurança, eu não sou um teórico falando disso. Eu estou vivendo isso há décadas. Por isso a informação, às vezes, chega a gente e fala, não concordo com isso, vai estudar um pouco. Porra, vai estudar durante décadas para você ter seu parâmetro. Tem gente que leu 2, 3 obras e acha que já sabe tudo. Cara, eu leio pra caramba e continuo lendo muito, Eudes. E vou desencarnar lendo para me manter atualizado e somar com as experiências que eu tenho para poder ter segurança. Sabe, eu tenho visto as pessoas lerem pouco e acham que sabem muito, né? E entenda, ler também é um conhecimento. E conhecimento não é sabedoria. Agora, quando você utiliza o conhecimento com sabedoria
com amor, ética e alegria, aí é uma festa, cara, é uma maravilha, uma felicidade estar encarnado mexendo com isso. Estamos com 65 minutos já. Só uma última pergunta que apareceu aqui da Thaís, que eu gostei bastante também, que ela manda o seguinte: o processo reencarnatório é opcional ou obrigatório para os seres? Como sair da roda de samsara? Depende da evolução. Deixa eu dar um exemplo. Quando você era pequeno, teu pai e tua mãe te levava pela mão para a escola. E você ia chorando, não queria ficar na creche. Você foi obrigado, porque você não tinha maturidade. Hoje você é um adulto e você escolhe ir para a faculdade. Por opção. Ou seja, qual é a diferença da criança para o adulto? A criança não sabe o melhor para ela, os pais orientam. O adulto já sabe. Quando, na escala evolutiva, um ser, um espírito, não tem maturidade para perceber o melhor, mentores mais avançados que ela programam as coisas para ela experienciar, como se fosse pais. Quando a pessoa está avançada, um espírito avançado, ele mesmo programa algumas coisas. Então isso vai da maturidade de cada um. Quanto mais imaturo, mais projetos vão fazer por nós. Quanto mais elevado e maduro, você mesmo começa a tocar você, porque você já despertou sua consciência. Então varia de pessoa para pessoa. De toda forma, Eudes, o fato de estar aqui na Terra, nessa vida, pode ter sido compulsório, né? Alguém fez a gente vir, como pode ter sido opcional. Agora, independentemente, nós estamos aqui para aprender. Seja opcional ou não, há uma tarefa a fazer, cada um descubra a sua e vai vivendo, né? E vai tocando a bola. É muito importante estar aqui e fazer alguma coisa além de comer, beber, dormir, copular, reproduzir e morrer sem sentido. É preciso pensar, é preciso sentir. E como Jesus falava, né? Nem só de pão vive o homem, cara. Também de consciência, de pensamento, de sentimento, do lado espiritual. Nem só de pão vive um homem. Também de energia e também de espiritualidade. E isso aí é muito legal a gente estar estudando essas coisas em aberto. Eudes, 67, daqui a pouco o Paulo chega aqui e expulsa nós dois, cara. Ele já deve estar chegando aí. Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Põe aí depois nos comentários se vocês gostaram dessa maneira de ler um texto, pontuar, que aí eu trago outros relatos para vocês, porque às vezes pode cansar, né, didaticamente ficar fazendo isso, mas não todo o programa, de vez em quando. No próximo eu vou trazer um outro. Aí no seguinte eu vou abrir para perguntas sobre tudo isso. Mas, por favor, gente, pergunta dentro dos temas que eu estou abordando para vocês otimizarem, aprofundar, porque senão eu projeto um tema, o pessoal pergunta um monte de coisa diferente e aí não aprofunda e não aproveita a oportunidade. E, cara, Eudes, não é normal você ter um estudo desse em aberto, cara, na internet, com esse conteúdo, essa qualidade. Tem outras pessoas, é claro, aqui mesmo, tem o Saulo Calderon, mas eu estou dizendo em aberto, assim, essas coisas. Aproveita a oportunidade, a gente não sabe quanto tempo vai estar por aqui, quanto tempo vai existir esse programa, ou a própria pessoa, eu ou você, a gente não tem ideia. Então, aproveite essa oportunidade para melhorar você mesmo, do seu jeito, só é um acréscimo no seu estudo. Eudes, tudo em cima? Tudo certo. Então tá bom, gente. Então semana que vem a gente continua. Até mais.